Oi, boa tarde. Nós somos o grupo 1, que a gente ficou para fazer o jogo da Capivara Cap. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a- sobre o nosso jogo, como foi o desenvolvimento, a questão também de algumas partes da mecânica, da direção de arte e de como E foi a dificuldade nossa também. relação do que a gente fez com o cronograma. Então, em relação ao cronograma, na primeira semana inicial que a gente teve as ideias, entregamos as ideias, porém não conseguimos iniciar já com a produção dos mapas. Foi realmente só o que a gente tinha proposto no cronograma. Durante a segunda semana, que foi o acompanhamento 2, a gente teve que tivemos que colocar o enredo de maneira modificada para se adequar ao que nós estávamos propondo. Tivemos que, obviamente, acabar mudando algumas coisas, o que acontece, e tivemos a inserção do fluxograma detalhado de como seria cada cena, cada parte e tudo mais, o que acabou também sendo mudado durante o processo. Isso. E levando em consideração que todas as fases de desenvolvimento da gente, a gente sempre estava testando, justamente para ver se tem algum problema. E a partir dos testes e dos erros que a gente encontrou, a gente começou a fazer as modificações e as alterações do nosso jogo. Luigi, fala um pouquinho sobre a nossa estética, questão que a gente Sim, falou. certo. A gente, no processo, principalmente na minha questão, na minha situação, teve um pouquinho de problema na questão de que a matemática não batia no tamanho das coisas que era para ser feito. Aí quebrou um pouquinho, pelo menos, a minha cabeça nessa questão. Mas aí, quando foi desenvolvendo, a gente se atentou a melhorar na questão de sempre testar ao mesmo tempo que fizesse algum sprite, alguma coisa. E a gente foi analisando dessa forma e até o momento a gente parte de uma estética com cores um pouco mais densas, vamos dizer assim. Aí um Ravi, ele deu a ideia de como a gente tem a ideia de colorir o mapa, de realmente a questão de coloração. A Ravi deu uma ideia bastante importante que foi de mudar a questão do personagem para deixar ele um pouco mais claro, para que tenha essa questão da cor mais ressaltada. E a gente foi trabalhando nessa questão para deixar o GB Studio trabalhar as cores de uma forma mais ressaltada por causa da proposta do jogo em si. Em relação ao enredo da gente, em suma, a gente conseguiu definir ele como a ida da capivara inicialmente para outro planeta e a volta dela por ver necessidade que o planeta tinha perdido a cor por falta de empatia humana. E nesse processo, a gente também aborda no próprio jogo a questão das mudanças de acordo com para abordar justamente as ONUs. As ODS, né, no caso. ODS. Em relação aos cenários, a gente tentou fazer parecido com. Porque, assim, tem as continuações do nosso jogo, né? E aí a gente tentou fazer parecido com os bairros da cidade de Recife. E aí teve o bairro da Torre e teve também o Beira Rio, justamente porque um dos nossos mini-jogos é para a capivara ir atravessando o rio e desviando do lixo. E o outro é a questão do saneamento, que tem que encaixar os canos lá. E aí é justamente no bairro da Torre que ela faz esse mini-jogo. Por último, a gente também faz referência, como a gente tinha falado já em sala, em relação à evolução do Newton durante os jogos. Que no primeiro jogo da gente, ele vai ficar com óculos e é o passo inicial para a proposta de irmos para o zoológico. E sendo a Cap a primeira dessa continuidade, que é a primeira a falar com o Newton, onde ele aparece justamente com óculos e tudo mais. Acredito que a maior dificuldade em relação à parte de programação do jogo que a gente teve foi justamente que a gente tinha a proposta, quando executava, acontecia alguns erros, mas não teve nenhum problema que a gente não conseguiu resolver com os monitores. Mesmo, eita, atrapalhou tal coisa, a gente dava um jeito, falava com eles, via outra alternativa e que acabava sendo mais viável no nosso projeto. Isso. E em relação às mecânicas? Certo. A gente utilizou das 3 mecânicas propostas, tanto da top-down, quanto plataforma, quanto point-click. O point-click, ele ficou muito mais presente na cena dos canos, de colocar os canos, quanto também na cena de mostrar o final e passar para o QR Code. Já em relação à plataforma, ela esteve presente mais inicialmente e na parte final do jogo, antes dos créditos. Já o top-down, acredito que foi o que teve mais assim presença visual em grande parte do jogo, que é onde a gente vai passar justamente no bairro da Torre, que vai ter todos os prédios, a organização, que tem justamente um mini-joguinho de você achar os canos e pegá-los para poder consertar as tubulações do saneamento. Então, eu Então, acho todas as coisas foram propostas para tudo lá. E as dificuldades que a gente encontrou foi justamente o que o Luiz já tinha falado, que foi em relação à questão dos tamanhos, essa questão da matemática e dos tiles e pixels que a gente tinha que fazer, né, de acordo, mas a gente conseguiu resolver e é isso, né, minha gente? Então, Sim. é isso. Tchauzinho. Muito Obrigada pela obrigada. Tchau, atenção. tchau.